Olá, irmãos, tudo bem? Continuando então o assunto sobre a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Quando nós vamos partir o pão e beber do cálice em memória dele até que ele venha. Nós vimos no vídeo passado que o Senhor Jesus não fez menção dos elementos pascuais ali. Por quê? Porque não era prioridade, já que logo viria a igreja e os elementos pascuais não fariam mais parte da ceia do Senhor. Então ele não mencionou as 4 taças, era bebida uma taça por vez, cada uma representava uma das 4 promessas na saída do Egito, porque Páscoa é saída, né? Uh, ele não mencionou o Cordeiro Pascual, que agora seria ele próprio, então não precisaríamos mais sacrificar um Cordeiro Pascual representando ele. Os elementos pascuais ali, da Páscoa, era um GPS que levava a um endereço, a um caminho. E agora ele próprio é o caminho, o Senhor Jesus, né? Então não foi mencionado os pães asmos sem fermento, que representava ali a saída às pressas do Egito, né? Mas o Senhor Jesus, depois de ter ceado esses alimentos, comido esses alimentos, ele então institui a ceia. Ele cometeria até, segundo os fariseus, uma heresia, que é beber do seu sangue e comer da sua carne, né? Então ele pega o pão, parte e dá aos seus discípulos, dizendo: comei todos, este é o meu corpo entregue por vós. Depois ele oferece a taça, toma um gole, oferece aos discípulos: bebei todo, esse é o meu sangue derramado por vós. Quando o apóstolo Paulo vai ensinar os gentios, aos Coríntios e todo o mundo gentílico, que é a igreja convertida ao Senhor Jesus, dentre os gentios, dentre os pagãos que não conheciam a Deus, porque até então só os judeus conheciam a Deus, outros povos não. Então o cristianismo começa, os primeiros irmãos são judeus, a igreja nasce no judaísmo e se espalha mundo afora. Então o apóstolo Paulo já vai direto ao que o Senhor Jesus mencionou lá em Lucas, que o que ele fez questão de mencionar, que nós vimos no vídeo passado, a traição, o Senhor Jesus fez questão de mencionar, o pão, que representa o seu corpo, é um pão, e o cálice do vinho, que representa o seu sangue. Então, alguns irmãos vão querer que a ceia seja ali todos os elementos pascuais, né? Que seja uma Páscoa. Outros ali vão ter vários pedacinhos de pão e vão servindo. Na igreja católica, bota a hoste dentro do vinho e dá. É uma confusão, irmãos. Nada disso se faz necessário. Simplesmente tenhamos diante de nós a memória do nosso Jesus Cristo através do pão e do vinho. E isso sempre foi feito, como nós vimos lá em Coríntios capítulo 11, em uma refeição. A do meio-dia, a da noite, né? Não existe essas especificações, irmãos. Não existe, porque o objetivo não é um jantar à luz de vela romântico, né? Entre marido e mulher. O objetivo não é uma comunhão entre irmãos. Não, o objetivo é lembrar o que o Senhor Jesus fez por nós. Então o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele vai dizer: assim como eu recebi do Senhor, e vos entreguei na noite que foi traído, né? Tomando o pão, partiu, deu, e tomando o cálice, bebendo, distribuiu ali entre eles, né? Então o apóstolo Paulo vai relembrar a ceia, os elementos da ceia ali. Fazer isso em memória de mim até que eu venha. E lá em Lucas, lá nos evangelhos, nós vamos ver que o Senhor Jesus disse que não tomaria mais aquele vinho até o seu retorno, para então tomar novamente do fruto da vide conosco no milênio ali. Então, irmãos, a ceia ela é muito séria, ela é a representatividade de um só corpo, aonde todos somos um, representado naquele corpo lá. Então, o pão ele representa todo o corpo de Cristo, que agora é a igreja. Então, nós vamos dar continuidade. A partir daí, eu vou deixar, se eu lembrar, no comentário fixo
o primeiro vídeo sobre essa minissérie de vídeos referente à Ceia do Senhor, que é algo singelo e simples, e é um devocional ao nosso Senhor Jesus Cristo, que foi traído e moído pelos nossos pecados, e nós fizemos isso em memória dele em unidade, né? Sem esse legalismo, tem que ser assim, tem que ser suco da uva, porque vinho é pecado, não pode, o pão tem que ser 10.000 pães, pecadinho, não pode ser o pão inteiro, sem isso, irmãos, nada disso, irmãos. Então, se nós nos reunimos com irmãos e os irmãos tiver um pão inteiro, é um pão inteiro. Se eles tiver 20 pães, parte-se um pão ali. E aquele pão representa o corpo de Cristo. Não tem problema, irmão. Se tiver ali um almoço, não tem problema. Isso é secundário. É o momento de nós lembrarmos o que o Senhor Jesus fez por nós até que ele venha. Até quando nós temos que fazer isso? Então o apóstolo Paulo nos instruiu, conforme o vídeo passado, até que ele venha. Bom, continuamos então. Eu quero ler 1 Coríntios capítulo 10 e eu vou ler o verso de número 14. Portanto, meus amados, foge da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai a vós mesmos o que eu digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos. Veja, momento presente. Já se tinham passado décadas ali, muitos anos da igreja constituída, e ainda eles bebiam do cálice do Senhor Jesus e partiam do pão. Isso no capítulo de número 10. No capítulo de número 11, o apóstolo Paulo vai mostrar um desses momentos, né? Ele vai participar com os irmãos da ceia do Senhor. Vamos lá então. Portanto, meus amados, fuja da idolatria. Falo como é entendido. Julgai a vós mesmos. O que digo? Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão, irmão. Então, o que o Senhor Jesus fez se estendeu a nós. Não é ele ali o corpo. Nós somos o corpo juntamente com ele, cumprindo-se a oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo por nós, em João capítulo de número 17. Pai, que eles sejam verbo futuro, um conosco, assim como eu sou verbo presente, um contigo. Então, no futuro, o Senhor Jesus Cristo ia alcançar a nós. E no futuro ele alcançará outros. E todos nós somos um só corpo com ele. Então, quando nós partimos o pão, toda a igreja está ali representado naquele pão, irmãos. Então, aquele pão, ele representa todos nós. Por isso, não poderia haver divisão. Como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo dizendo, porque uns dizem eu sou de Paulo, da Quadrangular, eu sou da Batista, sou da Universal. Isso os homens foram criando conforme o seu afastamento do Senhor, a sua falta de comunhão com o Senhor. Cada vez que um grupo de irmãos parte o pão, eles estão representando todo o corpo naquela localidade ali. Na cidade que você mora, quando um grupo de irmãos parte o pão, embora muitos nem sabem o que estão fazendo, eles estariam representando todo o corpo de Cristo naquela cidade, a igreja ali. Então, se tiver um grupo de irmãos no bairro A e um grupo de irmãos lá no bairro B, quando os irmãos partem o pão, eles partem aquele pão em memória do Senhor Jesus Cristo. Não pode ter um codinome, um segundo nome, isso é idolatria, né, irmãos? Então, todos nós somos um só corpo. E o apóstolo Paulo está dizendo que, portanto, fuge da idolatria. Falo como entendidos. Julgai a vós mesmos que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é, porventura, o corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Portanto, participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que é sacrificado ali é alguma coisa?
Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ou irritaremos ao Senhor? Por acaso somos mais fortes do que ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Então, o apóstolo Paulo ele está nos ensinando que nós não podemos dividir o templo de Cristo, o nosso corpo, com a idolatria, com a adoração a qualquer outra coisa, né? Outro denominado Deus, porque a gente sabe que Deus existe só um. E muitas das vezes o irmão tá tão preocupado com o tipo de pão, com o tipo de suco, se vai ficar mais aqui, mais acolá, mas na hora de participar, em memória de mim, fazer isso em memória de mim até que eu venha. Ele tá pensando na série, porque o culto tá demorando, então vai atrasar para ele olhar a série dele. Isso é idolatria, irmãos. Isso é idolatria. Então não está havendo o discernimento correto do partir o pão. Então o irmão está muitas vezes recebendo do corpo de Cristo, pensando que já começou o programa dele lá da Netflix, pensando nas notificações do Facebook. Isto é idolatria. Ele não está discernindo corretamente o corpo de Cristo. Eu vou dar um pause para achar um texto aqui. 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice. Este é o caso do Novo Testamento. No meu sangue fazei isto em memória de mim, toda vez que beberdes. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Lembra, irmãos, que nós vimos no vídeo passado que ele prometeu que tomaria conosco de novo do fruto da vide? Enquanto isso não acontece, nós anunciamos a morte dele. Ele morreu, mas vai voltar. Então nós lembramos da morte dele e da volta dele sempre que nós estamos partindo o pão. Então nós nos reunimos para nos alegrar, não porque ele morreu pelos nossos pecados, mas porque ele nos tornou um corpo com ele, para que quando ele voltar estejamos para sempre com ele. Então nos lembramos ao partir do pão e beber do cálice a sua morte, mas também a sua vinda, o seu retorno. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então veja, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E o que nós vimos? A idolatria no nosso meio. Nós não podemos dividir as nossas afeições com o Senhor, sentar à mesa do Senhor no domingo de manhã e no domingo de tarde sentar à mesa dos demônios através da Netflix, redes sociais e tantos outros meios que a gente possa estar sendo idólatra, né? Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Porque o que come ou bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Por causa disto, há entre vós muitos homens fracos, muitos que estão doentes e muitos que estão morrendo. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo Senhor. Então veja, se eu participo do corpo de Cristo e do sangue dele indignamente, eu não me julguei, eu não me avaliei, o Senhor vai me julgar. E muitos ele julga como? Com doenças, com sono, falta de compreensão das coisas e até com a morte física. Então nós temos que nos avaliar
e ver como nós estamos, se nós estamos comendo em memória do Senhor, participando da ceia do Senhor em memória dele, ou se nós ah, nos fizemos presente ali somente de corpo, porque toda a nossa vida, quer pregressa ou quer posterior àquele momento, não condiz com o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa disso, há muito entre vós fracos e doentes, e os que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo Senhor. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais um pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-ei quando for ter convosco. Nesse versículo agora, o apóstolo Paulo está falando de um assunto que nós vimos no vídeo anterior, por isso é bom você assistir o vídeo anterior, sobre os irmãos irem lá para comer, não para lembrar do corpo e do sangue de Cristo. Eles iam lá pela refeição, para cometer glutonaria. Então eles iam lá, não esperavam o corpo. É um só corpo, todos. Se falta um irmão, o corpo não está completo. E isso é muito sério, nós temos que discernir o corpo. Todos os irmãos, por isso não pode haver divisão no corpo de Cristo. Não pode. Todos os irmãos numa determinada cidade representam o corpo. Mas por que todos não se unem? Porque houve essa divisão. Então, quando nós estamos participando do corpo, nós humildemente lembramos daqueles irmãos que estão no engano, estão participando de reuniões em nome do Senhor Jesus, mas não na vontade dele. Mas sim, são nossos irmãos também, caso tenham crido no Senhor Jesus de fato e verdade, né? E o recebido como seu Salvador. Outros irmãos iam lá para se embriagar, iam lá encher ali a mente de álcool, ficar embriagado, não discernindo o corpo, não é esse o objetivo. Aí os irmãos que chegavam um pouco depois, não era esperado, não tinham o que comer, não tinham o que beber, ficavam tristes, constrangidos, né? Havia uma facção ali entre os irmãos, não discernindo corretamente a unidade representada no pão e a unidade representada no vinho. Então o Senhor, na ceia, nós estamos ali trazendo à memória o corpo de Cristo e a importância que isso é para o nosso Senhor, até que ele venha, até que ele retorne. E nós, então, como diz Apocalipse de número 19, verso 9, né? Se não me falha a memória, verso 1, verso 9, que nós. Deixa eu achar o versículo, peraí, irmãos. Apocalipse 19, verso 9. E disse-lhe-me: escreve bem-aventurados aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Então, o Senhor vai retornar para novamente estar tomando conosco do fruto da vinha. Ele nos prometeu isso, como nós vimos no vídeo passado. Enquanto isso, nós trazemos ao corpo essa memória, para o corpo estar sempre pujante quanto a esse dia, esperando ansiosamente quanto a esse dia, o dia do nosso encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo para toda a eternidade. Então estaremos no milênio com o nosso Senhor Jesus Cristo e depois em novos céus e nova terra, cujo qual o Apocalipse dá a medida ali exata do tamanho, que é mais ou menos o tamanho do continente europeu ali, que nós estaremos para todo sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, eu vou parando por aqui. Domingo que vem. No próximo vídeo a gente continua então falando sobre a ceia do Senhor, que não podemos dividir o corpo, irmãos. Está com a mente em idolatria, outros pensamentos ocupando o nosso coração no momento em que nós estamos trazendo, ou deveríamos estar trazendo, a memória. Então examine-se o homem para ver se ele está apto ali para comer do pão e beber do cálice, porque caso contrário, o Senhor vai nos disciplinar e nos castigar, para nós não sermos condenados com o mundo, irmãos. Porque como nós não somos do mundo, nós somos salvos, nós não seremos
condenados, nós não entraremos em juízo, em condenação eterna, mas teremos a disciplina do nosso Senhor Jesus aqui. Quão bom é estarmos com o coração envolvido no temor e no amor do Senhor para todos os elementos a qual compõem aqui na terra a nossa relação com Ele e a sua vinda. O batismo, a ceia do Senhor, são dois elementos que o Senhor Jesus Cristo deixou para a sua igreja. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.